Pronto, gente. E aí depois a Cessa bota coloca lá assim, a gente cria um canal, né, amiga? Próprio pro projeto, né? E aí a gente faz uma capinha e começa a falar sobre as passagens, sobre o que a gente vai falar. Eu acho importante a gente ter essa reunião semanal, cara. E é rápida, não se postergar. A Cessa, tu tá congelada? Acho que isso. Ah, Ela congelou, né? Ela ficou assim, ó, mata um pão é, rindo. Amiga, tu tá congelada? Deixa eu ver se ela volta. Ela tá no mudo. Tá no mudo, amiga. Deixa eu ver se ela volta. Não sei. Acho que ela caiu. ela caindo. Oi. Acho que ela caiu. Volta, amiga. Deixa eu mandar zap aqui pra ela. Qual jogo? Se ela não foi atender ligação. Tem que ser 3-0. Nossa. Aqui. Será que ela ficou sem celular? Eu achava Ela importante. Eu acho, precisou. eu acho que ela precisaria ouvir que eu vou falar. Ela tá conectando o áudio. Deve estar com internet ruim. Tá Hum. entrando pelo celular, eu acho. Ei, amiga, Foi. tá com internet ruim aí? Ó, tá sem áudio. Agora foi, agora conectou. Bota, tira do mudo. Foi. Minha Lá. internet caiu. Ah, imaginei, tá no celular, né? Não, eu tô no computador, mas às vezes o Wi-Fi dá ruim aqui. Tá. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vamos fazer uma oração muito rápida. Eu acho que você precisa, amiga, ouvir também o que vai ser falado aqui. Foi muito de Deus, gente, muito de Deus. Espero que fale ao coração de vocês. Vou fazer uma oração rapidinho pra gente começar, tá? Tá. Pai amado, obrigado por essa oportunidade, obrigado por estarmos reunidas em teu nome, Senhor. Obrigado porque o Senhor faz parte dessa mesa. O Senhor é participante dessa mesa. E o Senhor fala aos nossos corações de uma forma maravilhosa, de uma forma libertadora. E eu peço que o Senhor fale aqui nessa reunião, nesse momento. Eu peço que o Senhor traga alívio e descanso a quem esteja precisando. O Senhor sabe do que passa no coração de cada um na angústia, o Senhor sabe da tristeza, o Senhor sabe como foi o nosso dia. Nós não sabemos uma da vida da outra, mas o Senhor sabe do íntimo, do interior. E o Senhor é Pai de amor, o Senhor tem pensamentos bons para gente, pensamentos de paz. O Senhor tem um domínio sobre todas as coisas. Então, Pai, domine essa reunião, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu escrevi, gente, sobre a reunião de hoje e eu vou ler para vocês, tá? Vocês Tá. podem me cortar. Estamos aqui em mesa mesmo. Aqui é família mesmo. Vocês podem me cortar, podem acrescentar. Vamos lá, o tema é para onde estamos indo. Desde que Adão disse não para Deus, passamos a estar desorientados nessa terra. Passamos a ser o nosso próprio GPS humano. Procuramos um lugar para descansar, um lugar para nos proteger. Aliás, a nossa sede de identidade se faz com um só pastor, mas agimos diferente. Queremos saber o significado dessa vida, queremos saber quem somos, de onde a gente veio, para onde a gente vai. Queremos saber a quem nós pertencemos. Essa sede humana
ela tem só uma fonte para ser saciada, que é Deus. A nossa identidade só é identificada nele. A nossa razão existencial é Ele. Ele é o nosso sábado. Ele é o nosso descanso, o nosso cabeça. Tudo em nós se satisfaz nele. As nossas buscas da vida são por satisfação. Sempre ouvimos as pessoas dizerem: estou em busca da minha própria felicidade. É uma desorientação muito grande, porque sem Deus não encontraremos isso em lugar nenhum. Existe esperança para essa vida? Não, porque essa vida não é a vida. A vida se chama Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas queremos pegar essa vida desorientada, nesse mundo em que vivemos, sem Deus, e queremos dar um jeito por nós mesmos. Mas Jesus diz: metanoia, pare, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e vem para a minha vida. Essa existência a qual estamos é uma existência de sofrimento. E quando pensamos que Jesus vai dar um jeito nessa vida, estamos equivocados, porque não fomos preparados para essa vida. Vivemos com os pés aqui, mas a nossa cabeça precisa estar na eternidade. O reino habita em nós. Sinalizamos através dos feitos de Deus o que está por vir. A nossa vida em Cristo é o prenúncio da eternidade. Desde a nossa queda, quando rompemos com Deus através de Adão, estamos entregues à nossa própria sorte. Estamos entregues a viver por nós mesmos, tresloucadamente tentando encontrar a satisfação da nossa vida. É o homem desorientado, tateando, andando no escuro, procurando qualquer coisa que possa dar sentido àquilo que foi perdido quando dissemos não a Deus. O pior é que o tamanho do buraco que fica é gigantesco. O nosso buraco é do tamanho do próprio Deus. Então, ele é impreenchível. É grande demais. E essa direção que buscamos para a nossa vida se torna um colapso. Jesus não morreu na cruz para nos dar coisas, como a religião fala, né? Apesar dos sinais, a proposta não é essa vida, é outra vida. É um outro jeito de viver, é uma outra mente, é uma outra lógica. A proposta é nascer de novo em Cristo, metanoia. Olhamos para Deus com um conjunto de ritos que devemos ter. Traduzimos a grandeza da obra de Deus em nos dar uma nova vida como se fosse o balcão de trocas. E isso é terrível. Ele é tudo que nós precisamos. Nós usamos Deus para que ele nos dê as coisas que precisamos, mas esquecemos que ele já é tudo que precisamos. A angústia da desorientação é porque não sabemos, sem Deus, onde estamos nem para onde vamos. Se você não usar aquela roupa, você não é feliz. Se você não tiver aquela profissão, você não é feliz. Se você não tiver aquilo, aquele bem, aquele telefone, que seja tão almejado, você não é feliz. Terceirizamos a nossa satisfação para qualquer coisa ou pessoa que passa na nossa frente. Tudo é necessário, a profissão, o bens, o alimento, mas quando a nossa carência e a nossa desorientação tomam um lugar indevido em nosso coração, todas as áreas da nossa vida passam a estar contaminadas. A profissão, familiar, as nossas relações, a nossa própria vida. Não há ninguém e nada que possa tomar o lugar de Cristo em nosso coração.
Aí ficamos iguais alcoólatras pelo trabalho, por relações, por alguém, e algo, e alguém ou algo. E no nosso trabalho fica sempre alguém no nosso cangote, nas nossas relações, nos sugando. Precisa vender mais. A busca pela satisfação nos tira de órbita e fazemos da vida dos nossos funcionários, de quem atua conosco, um inferno. Porque os nossos patrões nos transformam em vida, as nossas vidas transformam as nossas vidas no inferno. Porque aquilo precisa se resolver. E porque aquilo passa a ser a nossa própria vida. Sucumbimos relacionamentos, sucumbimos às nossas famílias, e essa busca desenfreada contamina toda uma relação. Somos ovelhas sem pastor procurando um lugar para ficar e alguém para nos proteger. Nosso trabalho, nossas relações ficam contaminadas por essa busca desenfreada por sei lá o quê. Igual uma barata que tomou uma chinelada e não sabe mais para onde vai. Para onde estamos indo? Esse é o tema da nossa reunião. A nossa espiritualidade está contaminada. Perdemos o nosso pastor. Perdemos o nosso Éden. Perdemos o nosso aprisco. Perdemos a razão da nossa existência. Essa busca é sem fim, porque quanto mais temos, mais vemos que não conseguimos preencher. Mas Jesus veio para dizer: esse aqui não é o vosso lugar, mas eu vou preparar um lugar para vocês. Vocês vão viver como não sendo mais daqui. Isso aqui é um caos, isso é verdade, isso é imutável. Mas eu vou me desconectar dessa loucura para voltar para o que eu fui criado. E descobrir quem eu sou, de onde eu vou, de onde eu vim e para onde eu vou. A minha origem e meu destino é a mesma pessoa. Encontrei a Cristo, e tudo em mim aponta para Ele. Foi isso que eu escrevi, gente. Aí eu queria ler sobre Lucas 19:10, que fala de Zaqueu, né? Na trajetória de Jesus, Jesus encontrou Jericó e atravessava a cidade. Entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem muito rico, chamado Zaqueu, chefe dos colaboradores dos impostos. Tentava ver Jesus, mas era baixo demais e não conseguia olhar por cima da multidão. Por isso correu adiante, subiu numa figueira brava, caminho por onde Jesus passaria. Quando Jesus chegou ali, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa. Hoje vou hospedar-me na sua casa. Sem demora, Zaqueu desceu e, com alegria, recebeu Jesus em sua casa. Ao ver isso, o povo começou a se queixar. Ele foi se hospedar na casa de um pecador. Enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, darei a metade das minhas riquezas aos pobres. E se explorei alguém na cobrança de imposto, devolverei 4 vezes mais. E Jesus respondeu: Hoje a salvação chegou a essa casa, pois este homem também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Eu acho a história de Zaqueu muito interessante, porque a nossa vida, o mundo, ele gira em torno do que a gente tem. Você é no mundo o que você tem. E a gente, nessa condição de construtor, nessa condição de Deus da nossa própria existência, a gente quer construir, a gente precisa trabalhar, a gente precisa ganhar dinheiro, a gente precisa se sustentar. Então a gente fica nessa busca desenfreada e automaticamente o nosso coração fica tão acelerado, tão em pânico em relação a essa construção da qual nos colocamos como senhor do nosso resultado, que a gente vive e condiciona a nossa vida a isso. E quando Zaqueu, que era cobrador de impostos, gerente, na verdade, disso, e Jesus foi ter na casa dele, ou seja, Jesus foi se relacionar com Zaqueu. Jesus foi na intimidade de Zaqueu
E Zaqueu, quando encontrou o tesouro, falou: Isso daqui não me importa mais. Eu vou devolver, eu vou fazer de uma forma totalmente diferente a que eu tinha feito, porque o meu coração não está mais nisso. Por isso que Jesus falou para Zaqueu que houve salvação naquela casa. A salvação, gente, não está em doar para os pobres. A salvação está em tirar do trono do nosso coração coisas que nos oprimem, coisas que nos condicionam, coisas que são nossos apegos. Precisamos destruir altares do nosso coração para colocar Cristo no devido lugar. Isso não é fácil, é difícil demais. E quanto mais a gente acha que a gente conseguiu na caminhada, mais Deus mostra que a gente precisa entregar. Quanto mais a gente acha que a gente deu, na caminhada a gente descobre que o nosso coração é idólatra e a gente sempre tende a colocar coisas e pessoas no lugar devido do Criador. Acessar o reino nada mais é do que colocar Deus no trono do nosso coração. A vida de Deus, ela começa agora, ela começa dentro, e quando a gente coloca Deus no trono do nosso coração, a gente entende o que é o reino de Deus. E quando a gente faz isso, a gente mata a nossa própria vida, porque a gente sai do lugar que a gente está tomando conta até hoje. Metanoia. É esse o caminho que o Pai nos convida. Talvez Deus esteja falando para uma de nós sobre isso, nesse exato momento. Talvez seja apenas uma. E ele falou comigo agora, mas enfim, na nossa reunião. E eu quero dizer para você que está sentindo que essa palavra foi para você, amiga, que você vale uma eternidade para o Pai. Você vale uma eternidade para o Pai. Então, é isso que a gente está fazendo aqui, não é sobre quantidade. O café com prosa não é sobre quantidade, não é sobre multidão. As pessoas, gente, a religião, ela vive em busca de reconhecimento. A religião, deixa eu fechar aqui por causa da Milena, que eu acho que está vindo o som. Peraí, que ela vai chorar agora, peraí. A religião, ela vive em busca de reconhecimento. A religião, ela vive em busca de fama, de dons. Ai, agora eu falo em línguas, agora eu sou profeta, agora eu tenho o dom da cura. E isso vai enchendo o currículo de líderes que querem cada vez mais lacrar com os dons de Deus. Mas a gente esquece que o maior dos dons, como Paulo fala, é o amor. E esse dom está esquecido. Está esquecido, sabe por quê? Porque o amor, ele não se exalta. O amor, ele não tem a necessidade de se mostrar, muito pelo contrário, ele se diminui. O amor, ele se preocupa com o pequeno. O amor, ele adentra. O amor é profundo. O amor não cabe na aparência. O amor não cabe no raso. E o maior dos dons está sendo sucumbido. Mas nós somos diferentes. Em nome de Jesus, nós estamos recalculando a rota da nossa vida para a verdade do Evangelho, para o reino. Nós estamos recalculando a nossa vida para o que ele diz de nós, o que ele diz para nós, nosso bom pastor, o qual fala e a gente ouve, e a gente reconhece a voz e a gente segue, mesmo a gente na nossa
insignificância, mesmo a gente tendo tantos erros, sendo tão desprezível até aos nossos olhos, mas não aos olhos dele, que deixa as 99 ovelhas para buscar a que se perdeu. Esse é o nosso Jesus. E é curioso quanto a gente consegue acessar ele na nossa intimidade, na nossa casa. Assim como ele fez questão de falar para Zaqueu, desce, porque eu vou para sua casa, Zaqueu, não é aqui que você vai me encontrar. Meninas, é para esse evangelho que o Pai nos chama. E não é um evangelho de imposições, não é um evangelho de trabalho, não é um evangelho de performance, não é um evangelho de que você tem que ser a melhor, você tem que fazer mais e mais e mais, mas é um evangelho, venha para o meu descanso, porque esse fardo está pesado demais para você carregar. Eu quero trazer a minha vida para você, filha. Eu quero fazer você experimentar do meu fardo que é leve. Eu quero fazer você experimentar do meu descanso, da minha plenitude de vida. Isso é restauração, gente. Isso é restauração profunda. É onde ele adentra, é onde ele chega. Deus chega onde a terapia não chega. Deus chega onde a ciência não chega. Deus chega onde ninguém consegue chegar. E é para esse lugar que ele nos chama. É para esse lugar de relacionamento que ele nos chama. O Pai sabe do que a gente precisa. O Pai sabe que de tudo que a gente precisa. E às vezes eu ouço as pessoas falarem assim: mas Deus sabe o que eu preciso ficar orando, porque Deus sabe o que eu preciso. Mas ele mesmo fala, né, que quando a gente quiser pedir alguma coisa para ele, a gente vai para o nosso quarto, fecha a porta e peça em secreto, né, em segredo, e o Pai que nos ouve em secreto vai nos abençoar. E aí eu pergunto para vocês, por que, se ele sabe das nossas necessidades, por que ele pede oração? Porque ele pede relacionamento. É só por isso. Esse Jesus é um Jesus relacional e é um Jesus de perto. É um Jesus que entra na nossa vida e transforma tudo no amor dele. É um Jesus que constrange a gente, porque ele abre mão de toda a glória para habitar no meio de nós e trazer o reino para nós. É um Jesus que nos dá as chaves do reino nessa vida de agora. E o reino, gente, não é ter. O reino é exatamente o contrário. É quando nada mais satisfaz a nossa vida senão a presença. Isso é reino. É quando você olha para tudo que você acha que você precisa ser feliz e você fala: nada mais é tão suficiente quanto a presença. Isso é reino. E é para esse lugar que ele nos chama, meninas. É para esse lugar. Então, eu queria deixar esse recado para vocês, essa sementinha que vai germinar em tempo oportuno no coração de vocês. Eu sei que se vocês estão aqui é porque vocês precisavam ouvir isso. E a gente, sempre quando a gente se encontrar, a gente vai bater na mesma tecla que é Jesus Cristo. Então, também diferente de um culto tradicional que fala tantas coisas, a gente só vai falar tão somente dele. Porque ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Ele é o pão vivo que desceu dos céus. Ele é o nosso alimento. Ele é onde a gente encontra todo o sentido da nossa existência. É para ele que a gente precisa ir. E Paulo fala, se de alguma coisa a gente não pode se orgulhar de nada,
mas se de alguma coisa a gente se gloria, é de conhecer a Cristo. Então, a vida eterna é essa: conhecer a Deus e a Jesus a quem ele enviou. Isso é vida eterna, isso é vida. Conhecer. Gente, não basta aceitar Jesus. É preciso conhecer. E conhecer é um ato intencional diário da nossa vida. É quando tudo que a gente faz passa a apontar tão somente para Ele. É quando a gente não vê mais sentido em nada senão Ele. Eu confesso que eu ainda estou nessa busca. Eu confesso que ainda eu já mudei muito, Deus está fazendo uma transformação. O Marconi, gente, vocês não têm noção. Ele é outra pessoa, outra pessoa. E o quanto ele falou ontem, né, que ele estava com sede de conhecer a Cristo e de ler a Bíblia. Então, o que Deus tem feito é lindo, mas eu ainda me vejo num processo de conhecimento do Pai, sabe? Mas quanto mais eu tenho me aprofundado nele, mais eu tenho experimentado a morte que salva, a morte que me faz experimentar a vida de Cristo. Mais eu tenho deixado as minhas bagagens na cruz para participar da vida dele em mim. E eu vou falar para vocês, isso é absurdamente maravilhoso. Só que palavras não expressam a verdade interior. Não há palavras que expressem isso. Então, a necessidade que eu tenho de passar essa mensagem é a mesma necessidade que eu tenho de viver essa mensagem. E é isso, meninas. Queria ouvir de vocês também um pouquinho sobre isso. O que vocês acharam? Tô todo ouvidos agora de vocês. Allen, Eu posso falar? claro, amiga, claro. Eu estava pensando esses dias sobre essa coisa do reino, de se aproximar de Deus, né? Do que Jesus quer de nós. E aí eu lembrei, eu acho que eu vi um vídeo, e lembrei daquela passagem que Jesus fala que as crianças sejam para a gente ser como as crianças, porque elas vão herdar o reino. E aí eu fiquei refletindo sobre isso, e eu acho que tem a ver com o que você está falando, porque quando o Adão notou a sua nudez, foi porque ele deixou de ser criança. Ele, quando notou a nudez, foi porque antes ele disse não para Deus. E aí entrou o que entra em todos nós, em todo ser humano. Todas as coisas que acontecem com a gente ao decorrer da vida, né? Que não aconteceu com a criança ainda. Mas começam a acontecer as dores, começam a acontecer as decepções, as tristezas, começa a se formar a nossa personalidade, os nossos achismos, o que a gente tem certeza da vida, o que a gente acha da vida. E tudo isso vai afastando mais a gente da nossa criança. Vai mostrando cada vez mais a nossa nudez, que antes a gente não via, que a criança não vê a nudez, né? E isso torna ainda cada vez mais difícil de voltar a ser criança, ou seja, de entrar no reino e entender tudo tudo que é Deus em nós, né? De enxergar Deus em nós que está dentro da gente. Mas todas as coisas externas vão mostrando essa nudez para a gente todos os dias. Tudo que a gente é contra a gente mesmo, esse adversário nós de nós mesmos, que é o diabo de nós mesmos com a gente mesmo, nos afasta cada vez mais de conhecer esse Deus. Todas as nossas certezas, os nossos sofrimentos, as nossas alegrias, nossos apegos,
você falou aí, né? A gente tem que buscar, tem que vender, tem que fazer, tem que acontecer, entre outras coisas da vida, né? Vai impedindo a gente de ser criança, de voltar a ser criança, né? E aí, quando ele fala, sejam como as crianças, eu acho que é isso, é antes da nudez. É antes de Adão dizer não para Deus. Ele disse não e viu a nudez. E Deus perguntou para ele: quem disse que você estava nu? Foi ele mesmo que notou isso. Nós mesmos que notamos essas coisas, né? E isso nos faz nos afastar de Deus. Foi o decorrer depois da vida de Adão e Eva, se afastando cada vez mais, né? O que antes era participativo, relacional, inclusive a Bíblia diz que era físico, uma relação até física, né? Deus estava presente ali, se rompeu. E a questão da oração é para gente. Deus não precisa da nossa oração para nada. Quando a gente faz essa oração, quando a gente se relaciona com Ele, a gente tenta o que eu acho que a gente não vai conseguir, mas a gente tenta se aproximar dele, voltar a ser criança, voltar para antes da nudez e abrir mão disso que a gente acha que é a vida, que é muito momentâneo, né? Muito cultural também, é muito momentâneo, é o meio que a gente vive, essas certezas e os valores que a gente dá para as coisas, muito cultural, é muito social, e a gente vai se abastecendo disso, se abastecendo disso, se abastecendo disso, e se afastando cada vez mais. Eu acho que a nossa relação aqui, como Deus está em todas nós, é tentar olhar, quando a gente estava lá no sábado, e eu olhava para vocês e eu via Deus em vocês, eu acho que é isso. Eu vou tentar olhar para ela e aí eu vou ver um pouquinho de Deus e aí eu vou tentar me contaminar um pouquinho disso para eu também ter um pouco disso em mim. E eu acho que a gente vai passar a vida toda nesse caminho, nessa luta, sabe? Sendo diabos de nós mesmos, né? Adversários de nós mesmos. Mas pelo menos a gente vai tentar, né? Se aproximar do reino com a consciência de que não conseguimos, porque só ele consegue alguma coisa em nós, né? Por isso que a gente tem que perder a nossa vida. Por isso que a gente tem que perder a nossa vida. Amiga, que sensacional. Sabe, eu fico pensando, eu li um livro, né, sobre ego. Foi quando até eu falei isso com vocês lá na mesa, né, que esse livro virou a minha mente sobre o que que é ego. Às vezes a gente acha que o ego está muito relacionado com complexos de inferioridade ou complexos de superioridade, né? Só que não. A morte do ego é a morte do eu. Então, independente da gente se achar bom o suficiente ou não bom o suficiente, Deus nos chama para o desconhecido. Deus nos chama para a gente desconhecer. E aí, trazendo a visão da criança, amiga, a criança desconhece. É, O que que Adão ele sabia antes do fruto? Ele só sabia Deus. eu sabia Deus. Ele não tinha o ego, ele não se conhecia como centro, ele não se conhecia no trono, ele só conhecia Deus, ele só sabia Deus. Só. E é curioso, porque quando o pai pede para a gente perder a nossa vida, para encontrar a vida nele, é exatamente voltar para esse desconhecido, para o que fomos criados. É. Essa é a essência de Cristo, né? Então, assim, não tem como a gente entender Cristo se não tratarmos a nossa origem. E A nós estamos origem. todos conectados em Adão, todos nós estamos interligados. Não tem jeito. Então, assim, a gente precisa voltar a essa origem, que é o nosso destino também, que é Ele, É. que é o próprio Criador. Então, assim, e curioso quando você fala, né, sobre essa vergonha, né? Porque quando eles passaram a conhecer, é, eles sentiram vergonha da nudez, né? E Deus falou: quem falou que vocês estavam nus? Mas é como eles se viam. E o Marconi, ele fez uma coisa com a Milena,
eu até vou falar sobre isso com ele depois da nossa reunião, que me veio até um start para falar sobre isso, que ele ficou muito mal. Ele levou até isso para a montanha, porque a Milena tem aquela coisa de tipo assim, é criança, né? Ah, eu quero ir maquiada. Só que a maquiagem é toda não sei o que. Ah, eu quero botar roupa, que é uma roupa igual palhacito. Mas para ela tá lindo. E ela estava querendo ir para a escola com uma meia, que não era realmente o dia dela ir sem uniforme, mas ela estava querendo ir com uma meia, que era do Stitch, que a meia tem orelhinhas assim nas pernas, e a meia tá em cima. Então é uma meia que, assim, toda colorida tal. E o Marconi, querendo ir rápido e querendo que ela colocasse logo o uniforme, ele falou: Você está muito feia. E ela ficou muito sentida naquele momento e falou para mim: Mamãe, o pai falou que eu estou feia? Eu falei: Não, filha, ele não quis dizer isso, filha. Foi da boca para fora. E você tá linda, meu amor, você tá linda. E aquilo pegou muito pesado para ele. E ele ficou tão mal que até hoje ele até comentou comigo: Eu levei isso para a montanha. E eu sei que eu nunca vou conseguir, sério. Que E eu dor. sei, aham, e eu sei que eu nunca vou conseguir apagar o que eu fiz, o que eu falei para minha filha. Só que, amiga, o que ele falou para Milena, não é essa percepção não é dela, é dele. É. É muito louco isso, né? E assim, uma vez uma pessoa me falou assim, Deus nos vê como crianças. Deus não nos vê de acordo com as nossas feridas, com as nossas sujeiras. Deus não nos vê com esse olhar. Nós que nos vemos com esse olhar. Nós que nos vemos com um olhar dessa automutilação que a gente faz com nós mesmos, de não se aceitar, de se achar indigno. Mas Deus não nos vê com esse olhar. Deus nos vê com o nosso olhar de origem, que é o olhar em que éramos criança. Então, isso é muito curioso também, porque o olhar de Deus sobre a nossa vida é diferente do nosso olhar sobre nós mesmos. A nossa percepção sobre nós não é a mesma percepção de Deus, e isso é maravilhoso. Por isso que ele fala, né? Eu sei o pensamento que eu tenho a vosso respeito, e o pensamento de paz e não de guerra, a fim de vos dar o fim que desejais. Então, esse é o pensamento de Deus por nós. O que a gente precisa realmente é olhar, mudar a nossa percepção, que é a metanoia, de vida, mudar a nossa lente, mudar o nosso foco, para conseguir enxergar como Cristo nos enxerga. E conseguir enxergar como Cristo nos enxerga, não há outro caminho senão pelo viés do amor. Não há outro caminho senão pelo viés do amor. Por isso que os mandamentos são amar a Deus sobre todas as coisas, ou seja, colocar Deus no trono do nosso coração. E esse trono não pode ser dividido com nada nem ninguém. E, segundamente, amar ao próximo como a nós mesmos. Então, é assim, ó, esse amor que a gente tem pela gente, que precisa ter, a gente também precisa ter pelo outro. E aí, no livro Sim. do ego que eu li, fala muito sobre essa metanoia, que o Pai, ele não nos chamou para ser campeões, para sermos campeões, mas sim para sermos vencedores. Porque o Pai não nos chamou para disputar com o nosso próximo. E aí a metanoia será que a gente está feliz quando a gente não alcança o topo, mas a gente vê outra pessoa alcançar? Será que a gente fica feliz por aquela pessoa a ponto de ficar feliz como se fosse nós mesmos ali naquele lugar? Isso é amor de Cristo. Isso o mundo não conhece. O mundo, ele está o tempo todo se comparando, se competindo. O mundo, ele está o tempo todo, quem tem a melhor performance, quem vende mais, quem conseguiu atingir a meta, quem é melhor naquilo, quem é melhor naquilo. E nós estamos também nos colocando nessa competição o tempo todo. Mas o Pai, ele nos chama para sair dessa competição. O Pai não nos chamou para competir. O Pai nos chamou para sermos vencedoras e não campeões. Campeãs, né? Então, assim, isso é uma metanoia. E isso é uma lógica do reino, é uma lógica que o mundo não conhece. Porque a gente vê muitos diálogos de coach,
principalmente falando sobre a necessidade de você ser o melhor, falando sobre a necessidade de você performar, falando sobre o alto mérito, o que você é capaz, que você é muito bom, que você tem alta performance, e centralizando você como naquelas palavras bonitas e com aqueles fundos musicais maravilhosos atingisse seu coração e te trouxessem vida. Só que a gente tem que entender que a nossa vida nunca vai nos trazer vida, senão a vida de Deus. Exatamente, a nossa vida nunca vai nos trazer vida. Nunca vai nos trazer vida. E é essa virada de chave que é o reino. Então, é entender, e eu acho que é muito bacana a gente falar sobre isso, amiga, que a gente comentou sobre isso. O reino não é um lugar. O reino é a vida que brota dentro. O reino não é o lugar. E esse acesso à vida, que eu acredito que é essa busca, porque Deus não desiste de nós nem com a nossa partida física, Deus continua tentando, tentando e tentando dar essa vida, é acessada através do conhecimento do amor dele. Tanto que a adoração, quando a gente fala de adorar a Deus em espírito e em verdade, a gente só consegue atingir uma adoração quando a gente conhece. Como é que eu vou adorar aquilo que a gente não conhece, aquilo que eu não conheço? Eu não tenho como adorar. Adorar não é você ficar cantando música, isso não é adorar. Adorar é você ter uma expressão de amor com a sua própria vida. Adorar a Deus nada mais é do que você mudar todo o seu modo de vida compatível com o reino, compatível com ele. E isso é intencional e isso é uma metanoia. É quando você identifica no teu modus operandi e fala: não, agora eu vou seguir por esse caminho. Agora eu vou seguir por esse lugar, porque eu me identifiquei em Cristo. E aí isso não é algo num script em que agora você tem que fazer isso. Agora, como a religião faz, né? Se você não É, fizer assim, você não vai não tem, alcançar. Não, não tem. porque tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, como Paulo fala. Só nós sabemos o que aprisiona o nosso coração e aquilo que a gente precisa entregar. Exatamente. Se eu chegar para a Andressa, que é uma pessoa simples materialmente, e falar: você ganhou R$ 10.000 e você precisa entregar isso, você vai entregar. Porque você é uma pessoa simples. E nós sabemos disso. Quem te conhece sabe que você é uma pessoa desapegada. Tanto que você esteve morando lá num condomínio de casas e para você nada daquilo fazia sentido. Mas se chegar para uma pessoa apegada e falar a mesma situação, essa pessoa vai sentir: nossa, eu vou ter que entregar R$ 10.000 que vai mudar minha vida. Então, o que eu estou querendo dizer não é sobre o modus operandi, porque aqui o direcionamento, tanto da Andressa quanto para essa pessoa pegada financeiramente, é a mesma coisa, é o mesmo ato, mas a intenção, o interior é que faz toda a diferença. Por isso que em Atos fala daquela viúva que deu tudo que tinha, porque ela deu. Era uma Aqui moeda. era uma Aquilo é moeda, fantástico. Aquela era passagem é uma moeda. fantástica. É incrível. E aí você via pessoas ricas, pessoas com dinheiro, é, tipo, mas eu dei muito mais, mas não é sobre isso. Não é A sobre isso. religião tenta estabelecer esse script, né? Não, é quanto você dá. Quem está dando 100 mil, está dando mais do que quem está dando 50 mil, ou quem está dando 10 mil, ou quem está dando R$ 100, né? Não. É diferente. Com É Cristo diferente. não existe essa lógica. É Não. diferente, porque só Ele conhece o nosso coração. Então, é muito íntimo, é muito individual. E aí, amiga, é que sim, eu trago como experiência do Marconi, né, na montanha, e o quanto ele fala, ele testemunha, né? Eu não sei como é que foi a experiência para as outras pessoas, mas eu sei o que eu vivi lá e eu sei o que eu encontrei lá. Eu sei o que eu encontrei na montanha. Então, isso que ele viveu, e ele tá tão emotivo, né? Até hoje, ele chora muito. Ele tá muito quebrantado, muito quebrantado. É algo muito dentro, né? É algo muito dentro. E é nesse lugar que Deus é encontrado. É exatamente nesse lugar, e não tem nada a ver com aparência.
Não tem nada a ver com script, não tem nada a ver com normas a serem ritos a serem feitos. Mas a gente, né, ainda vê os ritos serem exigidos para o ser humano. Ó, você tem que fazer dessa forma, você tem que agir assim. Quando, na verdade, Cristo fala: eu quero que você me conheça tão unicamente na liberdade do meu amor de se relacionar. É. Esse é o pulo do gato. E é isso. Rê, quer falar alguma coisa, amiga? E amiga, tá ouvindo minha Tô voz? ouvindo, Tá? aham. Estamos ouvindo. Toma. Ah, amiga, Aham. não, amei, escutei tudo. Vocês falaram muito disso de se relacionar, né, das crianças, que a Cessa comentou também. E aí, eu acho que é isso, sábado, a gente junta, eu acho que Deus está muito presente quando a gente se relaciona, né? Quando a gente está junto aqui, e eu sinto muito Deus, assim, nesse momento. E aí, nessa coisa da criança, domingo eu fui na pracinha com o João, né? E aí um menininho chegou e falou assim, eu tava brincando com ele, aí o menino chegou e falou assim, posso brincar com você? Meu nome é Heitor. Aí o João, tá bom. E aí eles ficaram brincando vários tempos, assim, né? E aí eu falei assim, gente, como é fácil, né, a criança, né? Como a gente tem tantas barreiras e como que eles são tão simples e tão fácil, e ali brincando, e aí você vê que não sabe nada, não tem nenhuma. É Nenhum puro, né? julgamento. É. Nenhum julgamento, nenhum, sabe, se um tem aquilo, eles só queriam compartilhar aquele momento de felicidade, né, brincando, e depois a gente queria ir embora, e eles não queriam, e assim, né, e aí eu acho, e aí esses momentos, né, que a gente tem, eu acho que cada vez mais está cada um na sua luta, né, na sua casa, às vezes trancado, né, e eu acho que Deus está nisso, né, em se relacionar. Então, eu fico feliz de estar aqui escutando a palavra, eu acho importante, né? E estar aqui me relacionando com vocês, né? Ah, E amiga, é muito bom, amiga. Muito Fico bom. muito agradecida. nossa, é bom demais. É. Falando nesse negócio de criança também, hoje eu busquei a Milena na escola, né? Até porque esse negócio está acontecendo no Rio de Janeiro, Aham. eu busquei mais cedo. Nossa, mas ela ficou tão feliz, tão feliz. E ela veio pulando, aí ela falou, mamãe, eu posso ir no banco da frente? Aí eu falei, bota o cinto, né? Porque aqui do lado, né? Então, rapidinho. É. E ela ficou toda boba, é a primeira vez que ela andou no banco da frente do carro. E aí o cinto aqui nela, assim, né? Porque ela é pequenininha, e ela ficava balançando os pés, olhando, assim, toda feliz ali. E ela veio para casa e ela falou, eu posso chupar, agora eu tô permitindo que ela chupe chiclete. Aí ela, Ah, estou chupando chiclete. Qual é a cor que tá meu chiclete? Eu rosa. Ela tá rosa, tá rosa. Ela, eu falei, filha, quando acabar o gosto, joga fora no lixo. Aí ela, tá com gosto. Aí eu falei, isso, quando acabar o gosto, você vai jogar fora no lixo, não é para engolir. E aí ela chegou em casa, abraçou o pai e tal, e começou a pular no sofá. E ela pulava de um lado para o outro e vinha para cima de mim, pulava, pulava, pulava. Aí eu, filha, você tá feliz? Aí ela, muito, mamãe. Aí eu falei, cara. Aí por um instante veio assim, porque ela não tem responsabilidade da vida, preocupações. Em espírito, Deus me respondeu: é nesse lugar que eu quero que você esteja, É isso aí. sem responsabilidades, sem preocupações, sem assumir o controle da própria vida, sem achar que o seu resultado depende de você. E aí é, você volta a ter a plenitude de vida de uma criança. é, Isso é reino. é, Isso é. Isso é reino. E é nesse lugar que o Pai nos convida. E aí, por isso que eu falo que vai caindo, né, as escamas dos nossos olhos para que a gente possa entender Deus, né, em nós. E aí eu fiquei, caramba, como é difícil. Como é difícil Muito, conseguir isso. muito, muito difícil. Cara, é muito difícil, Por amiga, é nós muito mesmos a gente não difícil. chega lá.
Não chega, não chega, é muito difícil. Então, assim, a gente realmente precisa ser intencional a todo tempo, a buscar Ele, buscarei e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E é pedindo ajuda mesmo, Senhor, como é que eu faço? Como é que eu faço para te entregar essa minha preocupação que me afasta de ti? Como é que eu faço para te entregar esse meu medo, essa minha culpa? Abrir Como é que eu mão, né? faço abrir mão disso que corrói o meu coração? Como é que eu faço, Senhor? Qual o caminho? E aí ele fala: Eu sou o caminho. Então vem para o meu caminho, vem porque você vai encontrar. Então é assim, né? E ele vai falando no nosso dia a dia, eu com a minha filha, eu com meu marido, eu na nossa mesa, e ali sementes e mais sementes são plantadas e germinam no seu tempo dentro da gente. E o Pai vai falando, e escamas vão caindo nos nossos olhos, e a gente vai se libertando, até que a gente vê tudo que a gente evoluiu e olha para trás e fala: Nossa, olha como eu evoluí, olha os portais que eu já atravessei, olha onde cheguei. E a gente se olha no passado e vê: para esse lugar eu não quero mais voltar. Uhum. Isso é reino. Quem experimenta não volta mais. Mas é necessário ter uma metanoia, porque a mudança está na mente, não é no lugar. Tanto que o povo de Israel, quando ele foi liberto de Faraó e ele foi para o deserto, porque o Pai nos chama para o deserto, né, para se relacionar com a gente. A montanha do Marconi foi um deserto. Quando o povo de Israel foi para o deserto, para os desapego, para que possam conhecer a suficiência de Deus, o povo de Israel reclamou, reclamou e ainda queria voltar para o cárcere, para o lugar de segurança deles. Por quê? Porque a mente era escrava. E Sim. é nesse lugar que o Pai quer nos fazer mudar. É nesse lugar, é tirar essa necessidade do cárcere. O cárcere, ele traz segurança. E é quando a gente recalcula a rota de colocar a segurança do nosso coração em Cristo. Porque Ele é a segurança verdadeira. O cárcere, ele aprisiona, mas de Cristo é a segurança verdadeira. E é muito difícil a gente abrir mão, porque é uma atitude de fé. Abrir mão do cárcere que nos aprisiona, que nos traz uma segurança, é uma atitude de fé. É quando o pai me pediu a Probrooks. É quando o pai me pediu lá atrás. E quando eu tinha ganhos, e que eu estava presa àquilo, e aquilo estava tirando a paz do meu coração, que eu achava injusto, Deus falou: Eu quero que você me entregue esse valor, esses valores. Eu quero que você me entregue como oferta. Quando eu fiz isso em oração, eu me libertei, gente. Saiu um peso das minhas costas, de dentro de mim. Eu sabia onde é que estava o altar do meu coração, por isso que eu falo que não tenho script. Eu sabia aquilo que prendia meu coração. Cada um sabe o que precisa entregar. Cada um sabe o que precisa entregar para o Pai. E isso não é algo que tem numa norma. Por isso que Paulo fala: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ou seja, eu posso todas. Paulo, assim, gente, a gente pode até falar em outro momento da história de Paulo, mas Paulo foi abandonado por todos. Paulo se viu no final da vida abandonado, porque na época, se a gente reclama hoje de uma religião, na época era muito pior. Na época era circuncisão, porque a gente trata o judaísmo era uma etnia, é uma etnia, o judaísmo é uma etnia, então é algo que assim é cultural, sabe? E Paulo, em nome de Cristo, ele contrariou isso. Tanto que Paulo brigou com Pedro, né? Porque Pedro, ele estava pregando o evangelho, mas ligado à circuncisão. Ou seja, Pedro já estava Na juntando religião. Ele o voltou para a religião. evangelho com a religião, exatamente. E Paulo estava fora disso. Então, gente, é isso, né? Depois que morre, é exaltado, mas quando está vivo, é desprezado. Então, Paulo foi muito desprezado.
muito desprezado. Mas em nenhum momento, até a última carta, quando ele estava na prisão, prestes a ser executado, em nenhum momento ele titubeou quanto ao evangelho da verdade, o evangelho de Cristo. E o quanto ele fala da liberdade do evangelho. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E isso é o homem examinando o seu interior. Isso é vida com Cristo. Isso é relacionamento. Isso é você entender que você tem um relacionamento com o fiel e bom pastor. E que você pode falar com ele, que sim, ele vai falar com você. Você vai ouvir a voz dele. Mas como em espírito, nós somos seres espirituais. E seres espirituais ouvem espírito. Não é como carne, é em espírito. Ah, mas como é que eu ouço em espírito? Quando a gente passa a alimentar o nosso espírito, viver em espírito, a gente aprende a ouvir em espírito. Isso é natural. E é maravilhoso, porque quanto mais a gente mata a nossa carne, para que a gente possa enxergar a vida espiritual, mais a gente enxerga a verdade da própria existência, que é para onde a gente está indo. Nós não somos desse mundo, e graças a Deus por isso. Graças a Deus, porque a gente vive como peregrinos aqui. E quanto mais a gente olha tudo isso daqui, é o que eu falo para Deus. Deus, se não tiver o Senhor, se a minha vida não apontar para Ti, não tem mais sentido. Porque realmente perde o sentido. A gente perde o sentido de toda uma existência se a gente não colocar Cristo. E como é que a gente consegue, sendo intencional e fazendo exatamente o que a gente está fazendo? Se alimentando, trocando sobre o reino, falando sobre o reino. E isso é alimento. Nós somos igreja na visão de Cristo. Quando a gente se reúne para falar dele, que é maravilhoso, né? Quando duas ou mais pessoas estiverem reunidas, e em meu nome ali eu estarei, o que que isso significa? Não quer dizer que Deus não esteja só com uma pessoa, mas isso quer dizer que o Pai é relacional. Então, são nas nossas relações que o pai fala, que o pai ajuda. Isso é amor, o amor é relacional. Então, é isso. Eu acho que o aprendizado também, a gente sempre tem que se reunir, sempre tem que falar, marcar os nossos cafés, marcar mais almoço. Da próxima vez não faz mais macarrão, né, amiga? Inclusive, como é que tá a conjuntivite, amiga? Como é que você tá? Melhorou. Melhorou? Hoje Ai, que melhorou bem. bom. Graças Ontem a estava Deus, ruim amiga. ainda, hoje está bem melhor. Graças a Deus. Eu creio na tua cura, amiga. Porque eu Amém, creio que amiga. isso daí tá ligado ao teu espiritual. Eu creio muito, amiga. E você Amém. sabe que a tua batalha é grande, amiga. A tua É. batalha espiritual é muito grande. E curiosamente, né, no seu sonho, a gente sabe que o diabo louva, o diabo prega, o diabo tá ali, inserido nesse sistema. Por isso que a gente. Vou louvar, o diabo também tá louvando. Por isso É. que tem até aquele versículo, né? Eu expeli demônios em seu nome, eu curei enfermos, mas eu não vos conheci, porque Cristo é relacional. E a gente precisa continuar conhecendo, porque aí está a salvação da nossa alma. É isso, gente, é isso. Esse é o É caminho, isso. amiga. É É isso. isso. Eu acho que é isso, né? Eu acho que a gente completou, né? É. É, Quer fazer uma oração? quero. Quer, amiga? Quer orar? Ora Não, não. você? Você. Quer orar, Rê? Porque eu orei o início. Quer orar, Rê? Ah, vai você. A Rê, ela sempre sai de canteio. Ai, amiga. Vamos lá, então. Vou orar. Para mim não é difícil, para mim é fácil, até gosto. Vamos lá. Pai amado, te agradeço, Senhor, porque o Senhor se mostra tão presente na nossa mesa, na nossa vida. Eu vejo a vida da Rê, eu vejo a vida da Cessa, eu vejo a Ti, Pai. Eu vejo a Ti. Eu te conheço através do olhar delas. Eu te conheço através da transformação da vida delas. Eu te conheço através da vida da Cessa, em que eu vi ela no vale, Pai. E hoje eu vejo ela tão diferente, tão renascida. Através da vida da Rê, eu te vejo, Senhor, pelo que o Senhor tem construído, pelo que o Senhor tem feito, e um coração tão bom, Pai. Eu te vejo. Eu te vejo, Pai, na nossa mesa, eu te vejo na nossa família, eu te vejo na nossa verdade. Mesmo sendo aquela verdade que aos nossos olhos não é bonita. Mas o Senhor enxerga diferente, né, Pai?
Seus olhos são diferentes. E eu te vejo, Pai, na nossa verdade de dor, na nossa verdade é, de muitas vezes não corresponder às nossas próprias expectativas que a gente tem por nós mesmos. Mas mesmo assim eu te vejo, Jesus, na nossa insuficiência, na nossa fraqueza. Eu te vejo, Pai, porque é só assim que eu consigo enxergar a tua graça. É só na nossa incapacidade que eu consigo enxergar a tua graça. E obrigada por isso. Obrigada. Mata cada vez mais o nosso ego, a nossa centralidade do nosso eu. Mata cada vez mais essa necessidade que a gente tem de estar no topo ou de ser alguém reconhecido, mas que a nossa vida expresse tão somente a tua vida. Que a nossa vida para todos que nos cercam expresse tão somente a tua vida em nós. É o que queremos, Deus. A gente quer morrer pra gente, para encontrar a tua vida em nós. Nos ajuda. Nos Amém. ajuda nessa caminhada de voltar a ser criança em ti, Pai. Nos ajuda nessa caminhada de viver aquilo que o Senhor nos deu como promessa. Já deu, já está dado, que é a vida em abundância. A vida em abundância. Essa vida que jorra, Pai. Nos ajuda a encontrar isso. Ah, Senhor, e obrigada por ser um Deus tão de perto, um Deus tão relacional. Obrigado, Pai, por nos curar. Onde a gente não achava mais caminho de cura, o Senhor nos curou. Amém. Continue a tua obra em nós e complete em nós o que o Senhor quer, a fim de que alcancemos a coroa da soberana vocação que é em ti. E como o Paulo fala, a fim de que nos últimos dias da nossa vida aqui na terra, que possamos dizer: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Amém. Nos ajuda, Senhor, nessa caminhada, porque essa vitória, ela já foi dada através da tua cruz. A gente só precisa estar em ti, só isso. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meninas. Eu já estou derretida, estou entregue. E eu fiquei muito feliz de poder compartilhar isso com vocês. Eu sei que dessa reunião vocês vão dormir bem, vocês vão estar alimentadas, estar fortalecidas para o amanhã, para o depois de amanhã. E aí, quando vocês ficarem mal, mandem mensagem. Vamos continuar trocando sobre o reino. E que quando alguém quiser alguma coisa da gente, procurar alguma coisa na gente, que esse alguém encontre a Cristo. Amém. Que esse alguém encontre a Cristo. É isso, meus amores. Amo vocês. Beijo grande, eu amo vocês. Amiga, eu Beijo. vou te mandar. Aí tu faz só uma capa e cria um canal, né, amiga? Ou eu tô falando do Café com Prosa. Tá Tá. gravada, né? Essa Tá bom. reunião. De Manda repente pra mim. eu vou fazer um corte para começar na oração, né? Ou deixa como tá, né? Porque é natural. E, e aí a gente divulga ela com as meninas. Eu acho que tem pessoas lá no grupo que não puderam estar aqui, mas essa palavra vai ajudar bastante. Tá bom. E vamos ver se a gente se reúne pelo menos semanalmente ou de 15 em 15 dias para falar sobre o reino, amiga. Combinado, Tá? amiga. Então Beijo. tá. Fechado, minhas amoras. Amo vocês. Com muito vocês. Beijo. Beijo. Beijo, amigas. Tchau. Tchau.